vamos falar sobre medo. É isso mesmo. Do que você tem medo? Escreve aí nos comentários pra mim, ó. Jéssica, eu tenho medo de morrer. Tenho medo do coronavírus. Eu tenho medo de ser pobre. Eu tenho medo de ser rejeitada. Tenho medo de ser divorciada. Eu tenho medo de não ser amada, de não ser aceita. Eu tenho medo da riqueza. Você sabia que tem gente que tem medo da riqueza? E inconscientemente, o cérebro dele não trabalha para gerar riqueza. Isso eu tô dizendo financeira, tá? Porque na verdade ela já julga o rico. Acha que porque a rica fez alguma coisa de errado, né? E então o cérebro não consegue trabalhar, ter uma nova ideia, se esforçar para adquirir isso, porque é uma coisa que ela não acredita. Já sei, assim como eu tinha. Você tem medo de falar em público? Não acredito. Escreve aí pra mim. Eu tenho medo de falar em público. Não. Escreve isso não. Escreve. Eu tinha medo de falar em público. Escreve isso. Tinha, verbo passado. Porque a partir de agora você não vai ter mais, beleza? Ou será que você tem medo de Deus? Ai, Jéssica, que absurdo ter medo de Deus. Não é um absurdo. Quando o Senhor tirou o povo lá do Egito, o Deus falou o quê? Fala pra esse povo vir hoje aqui num monte que eu quero falar com eles. O que aconteceu? Quando o povo viu aquele fogaréu, falou pra Moisés: querido, a gente tá com medo de Deus, pode ir. Acabei de lembrar daquela música, ó. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir. Quem aí vai subir, não vai ficar paralisado pelo medo mais, hein? Bora! O medo, ele te paralisa. Mas, Jéssica, quem que colocou o medo aqui dentro de mim? Foi Deus. Pra quê? O medo, ele tem uma função. Assim como a alegria, a raiva, mas tudo depende da forma com a qual nós usamos, né? Vamos lá. O medo foi posto pra quê? Pra você não atravessar a rua feito doido, embora isso aconteça, e não sinta medo de ser atropelado. Ele foi colocado aí dentro de você pra quando você ver uma faca, você pensa, não vou me jogar nela porque eu vou morrer, né? O medo, ele serve pra isso, pra poupar a sua vida, pra te proteger. Mas às vezes você alimenta tanto esse medo dentro de você que ele chega a te paralisar. Como assim? Eu sempre, pra você ter ideia, eu vou te contar uma historinha aqui. O meu antigo pastor, faz uns 3, 4 anos, eu acho. Ele falou assim pra mim: Jéssica, se prepara uma palavra que eu vou te dar a oportunidade pra você ir lá puxar uma palavra pra nós lá no altar. Fiquei um mês sem ir pra igreja. Eu falei, Deus me livre. E não fui mais pra igreja, tá? Por quê? Porque tamanho era o medo de dentro de mim de falar pras pessoas. E hoje estou aqui com... Meu canal vai bater 6 mil pessoas no YouTube, ou 7 mil pessoas. Acho que vai bater 7, se não me engano. E cá estamos nós, falando pra 7 mil pessoas. E já teve um vídeo, meu vídeo vai bater 100 mil visualizações, né? O do casamento. Se você não assistiu, fica a dica. E o que eu queria te falar, o que o medo tem paralisado você de fazer, né? Quando eu li o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, eu descobri que o medo era algo que eu alimentava. Que ele tá, sim, aqui dentro de mim, mas ele é só uma sombra aqui dentro de mim, ele é só um pensamento. E, cara, você ser dominado... Quando eu caí na real, eu falei, cara, eu sou dominada por um pensamento. Ah, não rola. Então, agora eu vou com medo mesmo. Eu morro de medo de mato. Morria de medo. E aí eu fui no mato.
E eu nasci pra governar, todos os seres têm que me obedecerem. E meu marido me zoando, né? Falando, tá, vai nessa. Vi uma cobra aí, você vai falar pra ela. Eu falo, oxe, eu vou falar pra ela parar no nome do Espírito Santo. E eu fiz isso com um cachorro na rua, tá, gente? Não conta pra ninguém esses micos que eu pago. Mas eu tinha medo de andar assim pela rua e vir os cachorros, né? Aí teve uma hora que eu falei, ó, para em nome de Jesus, hein, seu Satanás. Deu certo. O cachorro, ele ficou assim, ó, olhando pra minha cara, virou, foi embora. E aí, o que eu queria te falar? O medo, ele é só uma semente e quem rega é você. E como que eu rego o medo? Por exemplo, o medo do coronavírus. Como que você rega? Assistindo o jornal, conversando com pessoas que só passam relatório de morte. Já viu aquelas pessoas que só passam relatório de quantas pessoas morreram? Mas elas não têm um relatório de quantas pessoas foram curadas, né? Então, sempre que você se propor a conversar com alguém, converse com pessoas que tragam boas notícias pra você. Porque a Bíblia nos ensina a traga à memória o que te dá esperança. E a esperança é a gente ter na nossa cabeça quantas pessoas já foram curadas. Claro que nós devemos ter, sim, misericórdia de quem já foi, né? Na verdade, da família, dos familiares que ficaram de quem já foi. Mas não ficar focado no número de morte, porque do Senhor provém a vida, né? Então, pra que ter medo de morrer, sendo que a nossa vida tá na mão do Senhor? Então é isso. Só queria falar sobre o medo, espero ter ajudado. Deixa aí nos comentários medo de que você tinha.